Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Analisando os Desenhos dos Inscritos. Se você aí quer ter a chance aqui de ver o seu desenho em futuros vídeos analisando os desenhos dos inscritos, vai agora na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar um link para um formulário do Google. É só entrar nesse link, preenche o formulário, anexa o seu desenho, você pode mandar quantos desenhos você quiser, quando você quiser e você já vai estar no nosso banco de dados para os próximos vídeos. Aproveita que você já tá aí na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha nos nossos links, segue a gente nas redes sociais, conhece o nosso curso em desenhoartístico.net, deixa seu like, se inscreve, aquela coisa tudo e bora pra análise de hoje. O tema do vídeo de hoje é cenários, é uma das coisas que mais aparece dúvidas quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Então, hoje eu selecionei alguns desenhos de vários artistas e a gente vai dar uma olhada nas escolhas de cenário e eu vou dar algumas sugestões do que vocês poderiam fazer para melhorar esses cenários. Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar por esse desenho aqui que foi enviado pelo Alex. E ele basicamente desenhou essa centaura, né? E a gente tem uma perspectiva aqui que a gente tá vendo ela meio que de baixo pra cima. Então a gente não tá vendo ela completamente de frente. E nesse sentido você conseguiu reproduzir bem aqui o efeito que você queria passar, Alex. Então realmente parece que ela tá sendo vista um pouquinho de cima pra baixo, no corpo, todo o esforço que você fez, que era a parte mais difícil. E isso ficou muito bom. Daí, quando a gente vai pro fundo, Alex, o que você fez foi que você colocou, né, todo esse verde chapado aqui, como se fosse um tipo de gramado ou algo assim. Só que, assim, isso não está errado, mas eu acho que se você tivesse trabalhado um fundo com mais detalhe, você teria trazido mais riqueza para esse seu trabalho, mas principalmente você ia dar mais destaque ainda nessa ideia da perspectiva que você quer passar. Então vamos supor aqui que a gente pode fazer ela, sei lá, perto de um penhasco. Então, vamos pegar esse cenário aqui como simplesmente, né, uma sugestão. É claro que você poderia fazer o cenário que mais te interessar, mas no caso, né, quando você trabalha com mais detalhe, você coloca mais contexto, olha como é muito mais fácil você perceber e até aceitar essa perspectiva mais diferenciada, porque querendo ou não, a gente não tá vendo todo dia, né, os objetos nesse tipo de perspectiva meio aérea. Então, quando você coloca mais elementos de cenário obedecendo a essa perspectiva, você acaba passando melhor esse efeito. Então, como estava antes, que tá funcionando, só que ainda parece assim que tá faltando alguma coisa, e daí quando você coloca um contexto melhor, você consegue dar ali passar melhor essa impressão da perspectiva que você tava querendo. O próximo desenho foi enviado pela Ana Júlia Gomes e também vamos falar aqui a respeito desse fundinho. Primeiramente, Ana Júlia, eu gostei muito do seu desenho, achei super fofinho o seu estilo, super combina pra pegar uns jobs aí com ilustração infantil. Então, assim, se essa é a sua intenção, você tá super no caminho certo, pode continuar aí com o seu trabalho que você tá indo muito bem. Vamos falar então a respeito do fundo. O que é exatamente que me incomoda nesse fundo? Basicamente, a gente tem bastante elemento aqui na frente, então a gente tem a árvore, a gente tem esses arbustos, tem a própria menininha, as maçãs, etc e tal. E daí quando a gente vai pros planos mais do fundo dessa composição, basicamente a gente não tem nada em toda essa parte aqui. Então aqui não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, aí você tem uma árvore. A impressão que isso passa, Ana Júlia, é que você meio que colocou essa árvore aí pra encher linguiça, encher espaço e talvez tenha ficado com um pouco de preguiça de trabalhar mais detalhes no restante do fundo. Em termos técnicos, o verdadeiro problema aqui é que essa árvore, ela tem um peso visual dentro da sua composição. Então, ela tem esse tronco escuro que chama bastante atenção e ela tem o próprio tamanho, né, que em si já vai chamar a atenção. Então, você tá criando um peso visual aqui, que tá inclusive bem no canto da composição, isso não é tão interessante você colocar muitos pesos visuais, e você não balanceia isso com mais nada lá no fundo. Se você tivesse, por exemplo, colocado outra árvore aqui desse lado, você poderia balancear os dois elementos aqui da sua composição, e daí não ia parecer que essa árvore ficou tão avulsa quanto
tá aparecendo. Você não necessariamente precisa sempre trabalhar com um fundo super cheio de detalhes, etc e tal, porque né, uma das opções aqui seria para você simplesmente não trabalhar árvores no fundo. Então assim você trabalha sem essa árvore e aí você tem, né, esse campo aberto que é uma paisagem completamente aceitável, não sei por que não seria. E assim você não tem um desequilíbrio visual entre os seus elementos. Se você quiser manter a árvore, a minha sugestão é você desenhar mais árvores, mais elementos. Então, sei lá, vamos adicionar uma árvore aqui nesse canto, por exemplo. Faz umas árvores bem menorzinhas mais lá no fundo, para você passar bem essa ilusão, né, da profundidade. Você trabalhou também esses arbustos aqui no primeiro plano, você também pode usar esses arbustos para gerar, né, mais elementos lá para o fundo da sua composição. Então você adiciona mais elementos, você traz mais riqueza para sua composição e aí você não vai ficar com essa árvore completamente avulsa porque ela não tá sozinha, ela tá vindo aqui em conjunto com outros elementos, então esses elementos eles meio que se balanceiam na sua composição e tira esse efeito, né, dessa árvore avulsa que parece que você colocou ali porque, sei lá, parecia que estava muito vazio e daí eu fui colocar alguma coisa. Então, duas opções para você balancear e trazer mais riqueza para esse fundo seria adicionar mais elementos. Coloquei mais árvores e arbustos como sugestão aqui. Mas se você quiser, né, trabalhar com mais elementos, coisas mais complexas, fica aí ao seu critério. Ou então você simplesmente tiraria essa árvore de lá e aceitaria essa paisagem como um campo aberto, que de fato acaba ficando uma composição muito mais vazia, né? Então eu acho mais interessante você trabalhar com mais elementos, mas você exclui aquele peso visual que estava desnecessário ali e que estava chamando atenção demais do seu observador. E por fim, a gente tem esse desenho aqui da Nath e tem muita coisa legal funcionando muito bem aqui, Nath. Eu gosto muito dessa iluminação que você fez, que você trabalhou com essa iluminação assim, com bastante contraste, bem dramática, você conseguiu passar bem o drama, né, dessa cena, bem legal, e daí você trabalhou com essas luzes secundárias aqui, coloridas também, que é um efeito muito, muito legal pra gente trabalhar, dá umas impressões muito bacanas, só que eu senti falta também aqui de você trazer mais coisas no fundo. Basicamente, você tem, suponho que isso seja uma janela, né, que você não tem detalhamento nenhum, você só tem uma linha reta, outra linha reta, essa sombra, e aí você tem esse bichinho morto, né, voando lá fora. Então você poderia ter trazido também novamente mais riqueza pra cá. Eu não vou saber, gente, eu nunca joguei Among Us, mas eu tenho certeza que o cenário do jogo tem mais coisas do que simplesmente janelas. Deixa eu conferir aqui no Google. Então eu abri aqui no Google e assim, tem uns cenários bem complexos, a gente tem desde coisas bem simples que parecem ser simplesmente umas caixas assim, a gente tem portas, a gente tem janelas bem detalhadas dentro desse jogo, a gente tem, parece ser um tipo de sala de reunião com umas mesas redondas, então tem bastante elemento no cenário do jogo para você trazer para sua composição, e aí você consegue, né, trazer mais riqueza. Você pode, inclusive, usar esses elementos, né, do fundo para você trabalhar ainda mais essa questão dessa iluminação que você está trabalhando, que é tão interessante. Então, eu vou fazer um jogo bem simples aqui. Eu percebi que algumas cenas têm umas caixas como se fosse um tipo de baú ou alguma coisa assim. Então você poderia ter trazido um desses baús aqui, por exemplo, para cá. Novamente, mais uma sugestão extremamente simples, mas que você conseguiria trazer aí mais riqueza. Então eu acho que o ponto, né, desses 3 desenhos é basicamente, tipo, vocês têm desenhos que estão muito legais, muito bem trabalhados, tem efeitos, até coisas super complexas que vocês estão resolvendo super bem, como por exemplo o escorço do desenho do Alex, só que daí vocês poderiam ter ido além, porque vocês, nos 3 casos, menos o Alex, mas mais a Júlia e a Nath, vocês se propuseram a fazer um cenário. E eu acho que assim, se você vai fazer um cenário
cenário, é bom você fazer um cenário bem feito, porque às vezes a gente fica meio que no meio do caminho, tipo, vou fazer um cenário, aí você faz aquele negócio super simples, e aí acaba, querendo ou não, passando pro seu observador essa ideia que, obviamente, a gente nunca tem a intenção de passar, de que, ai, nossa, comecei a fazer, mas fiquei com preguiça de fazer alguma coisa complexa, saca? Então, eu acho que se a gente vai trabalhar cenário, a gente trabalha o cenário aí com o cuidado que ele merece. Deixo essas sugestões de alterações aí para os nossos 3 artistas, mas novamente, se vocês têm outras ideias para trabalhar esses seus fundos, eu dei aqui sugestões bem simples e fáceis de vocês aplicarem, mas se vocês quiserem fazer coisas mais complexas, cenários ainda mais complexos do que isso, fiquem aí abertos para vocês estarem trabalhando isso da forma como vocês quiserem. O que eu tô passando aqui para vocês são apenas sugestões. Queria novamente deixar um agradecimento para esses artistas incríveis que cederam as artes deles para esses vídeos. Os links para as redes sociais deles estão todos na descrição desse vídeo. E só pra gente encerrar, eu vou contar pra você aí que assistiu esse vídeo até agora, que tem interesse em fazer cenários, em melhorar os fundos dos seus desenhos, que a gente tem uma aula sobre justamente como fazer fundos nos seus desenhos lá na plataforma do nosso curso em desenhoartistico.net. O link tá facinho pra vocês aí na descrição, dá uma olhadinha lá que vocês não só vão se aprofundar muito a respeito sobre fundo, como aplicar os fundamentos do desenho para criar fundos que vão funcionar e que vão valorizar aí os seus elementos, mas vocês também vão levar aí 7 módulos de conteúdo. Nós temos 4 módulos aí de conteúdo básico sobre fundamentos do desenho para você aprender tudo sobre sombreamento, cores, pintura, e você também vai levar aí mais 3 módulos bônus sobre materiais de desenho em geral. Então vocês vão ter aí aulas sobre aquarela, sobre lápis de cor, sobre grafite, sobre acrílica, arte digital, tudo aí que vocês possam ter interesse para evoluir cada vez mais a sua arte. Dá uma olhadinha aí, desenhoartistico.net, tá fácil pra vocês aí na descrição. Confere nosso programa aí no curso que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e, claro, que vai ser um grande prazer em estar te ajudando lá na plataforma do curso, no nosso grupo dos alunos, onde a gente tá lá sempre conversando, trocando ideia, trocando dica. Então, vem fazer parte também desse curso incrível, desenhoartistico.net. E por hora, gente, a gente encerra esse vídeo por aqui. Deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até, gente!